Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o novo anúncio da Sony, o aguardado PlayStation 5, console mais esperado de todos os tempos da última semana. A gente vai bater aquele papo tranquilo sobre consoles, PCs, games, e acho que vai ser um bate-papo bem legal. Eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Inclusive, se você quiser comprar um computador matador melhor do que um PS5, só ir lá na Terabyte, utilize o link aqui do canal para você ajudar o seu battle. Então, vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Se você ainda prefere a simplicidade e segurança de um bom air cooler, vale a pena conferir o Deepcool Lucifer K2, um dos air coolers com melhor eficiência no mercado. Mais informações no link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Alguns dias atrás, a Sony anunciou o seu novo PlayStation 5, falou de algumas especificações e novidades do console, e você pode encontrar essas informações em qualquer canal de games aí pelo YouTube. Basicamente, um console baseado em hardware AMD, né, com algumas novidades. Parece que vai ter Ray Tracing via hardware, embora a AMD ainda não tenha trazido isso para PC. Processador Ryzen de terceira geração com 8 núcleos, 16 threads e SSD, blá 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 blá. E, bom, parece que dessa vez o hardware não vai ser um problema, não vai ser o calcanhar de Aquiles dos consoles, né? Parece que dessa vez o hardware vem muito bem estruturado, diferentemente de quando o PlayStation 4, por exemplo, foi lançado, né? E todo mundo já tinha muita dúvida ali em cima das especificações, principalmente dos processadores AMD da época. Durou muito a geração, né? O videogame parece que vem no final de 2020, ali, provavelmente próximo ao Natal, né, para a galera poder gastar mesmo comprando o console. Mas a verdade é que, pelo menos para mim, um anúncio como esse já não empolga mais como empolgava antigamente, né? Eu não sei se por conta da idade, de já estar ficando velho e cansado e sempre vendo a história se repetir, ou se porque dessa vez eu não acredito que vá haver uma evolução tão grande assim em relação ao que a gente já tem no mercado. Para um usuário do PC, né, para um cara que tem uma placa de vídeo high-end, que já acompanha, que já joga os jogos com gráficos no máximo e tal, todos os lançamentos, eu acredito que nada vai ser muito diferente. Nada vai ser muito diferente do que a gente já tem atualmente. Por exemplo, um Metro Exodus, que tem os gráficos incríveis com Ray Tracing, um Tomb Raider novo, Shadow of Tomb Raider, com gráficos incríveis e tal. E toda vez que os consoles eram anunciados, né, a espera ali, o aguardo, era sempre em relação às questões gráficas, né? O que mudaria em relação ao gráfico das gerações anteriores. Quando eu era pequeno, e eu nem sabia da existência do PlayStation, né? Eu acredito que nem o meu primo sabia da existência do PlayStation, e o meu padrinho apareceu lá na casa dele com... Na verdade, a gente queria um Super Nintendo, né? Meu primo queria um Super Nintendo, eu ficava ali só acompanhando as novidades, né? Que eu era muito pobre na época, né? Não tinha condições de ter. E quando meu primo estava esperando um Super Nintendo, o meu padrinho apareceu com um PlayStation. E era um videogame importado na época. E quando eu vi pela primeira vez, o meu primo falou assim: cara, vem aqui em casa que eu tenho uma novidade incrível para você. Meu pai trouxe um videogame novo e é uma parada que você nunca viu na tua vida. Eu falei assim: pô, ele comprou um Super Nintendo, né? E naquela época ali era 1993, 94, se eu não me engano, de 93 para 94. O videogame tinha acabado de sair. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo ali. Aí eu falei assim: pô, o Super Nintendo, E não, cara, é algo que você nunca viu. E quando ele botou no videogame,
Ele botou o Tekken 1, então tinha aquela abertura do Tekken e tal, e realmente era uma parada que eu nunca tinha visto na minha frente, era uma animação gráfica, né, aquilo ali. E eu falei assim, cara, que é isso, maluco? É perfeito, é perfeito. E depois foi pro jogo, né, um jogo de luta, que naquela época eu curtia muito, Mortal Kombat e tal. Eu acho que era 94, cara, final de, não lembro direito, mas era naquela época ali onde o Super Nintendo ainda reinava muito, né. E quando eu vi o Tekken, eu fiquei assim, cara, é absurdo. É absurdo. E logo depois ele tinha 2 jogos, né, que era o Tekken 1 e o Ridge Race. Ele botou o Ridge Race e também era uma evolução absurda do que a gente tinha na época lá. Por exemplo, F-Zero, que eu já tinha visto, que era o jogo de corrida. E aquele outro jogo de corrida muito conhecido, cara, do Super Nintendo, que eu jogava demais. Não era OutRun, não. Acabei esquecendo. Um jogo de corrida aí, porra, ultra conhecido. Todo mundo jogava lá no Super Nintendo. Tinha o 1 e o 2. E quando eu vi aquele jogo ali, eu falei assim, nossa, cara. E eu lembro que meu pai até zoou. Falou assim, o que é isso? O carro de borracha, né? Meu pai falou, eu falei, porra, pai, o jogo é incrível, cara. É real. E procura aí. É o Ridge Race 1 pra você ver como é que era. E o Tekken 1 também. Mas era uma evolução, cara, sei lá, gigantesca em cima do Mortal Kombat, por exemplo, né? E depois, para eu reproduzir aquilo ali pros meus amigos, né, que achavam que tudo era mentira, eu falei, cara, meu primo comprou um videogame chamado PlayStation, né? Eu, caralho, que porra é? Já vem esse baltar contar mentira. Eu, não, porque tem um jogo de luta chamado Tekken, nego, caralho, ninguém nunca tinha ouvido falar naquela porra, né? E eu só fui ter o PlayStation lá em 1998. Quando eu vi Need for Speed 1, que saiu para PC também na época, e a resolução do PlayStation 1 era 320 por 240, essa era a resolução. E no PC você conseguia botar um Super VGA, né, 640 por 480, mas você tinha que ter uma placa muito poderosa. E no videogame, como você jogava com a televisão distante, você não via aqueles pixels todos, né? E então eu fiquei maravilhado quando eu vi o Need for Speed, ainda mais a abertura do Need for Speed 1, né? Road and Track, que era uma revista, ela tinha um patrocínio de uma revista de corrida. Então era algo fora de série. Eu só fui ter aquele console ali em 1998. E tirando o Nintendinho, talvez tenha sido a época que eu mais me diverti em relação a jogos, né? Porque eu sofria muito jogando no PC. Porque o meu PC era um PC para trabalho, né? E eu tinha que fazer de tudo ali para os jogos rodarem. Embora eu tenha me divertido muito e aprendido muito naquela época ali em relação a computadores. Quando eu comprei o PlayStation para jogar o Final Fantasy VII, depois eu fui pegando vários jogos. Eu falei assim, pô, é muito mais fácil, cara. Eu coloco o jogo aqui e ele funciona. Não é igual no PC. Porra, no PC era um sofrimento, maluco, pra tu fazer os jogos rodar no DOS. Era um sofrimento. Tinha que pôr a placa de som, aí você botava o DMA, IRQ, porra, entrava sem som, a placa de vídeo não era compatível. Era foda. Aí também quando o jogo rodava era aquela, caralho, aí você via o jogo era uma merda, né? Mas era muito bom também. Só que a facilidade do videogame me pegou naquela época ali, né? E, por exemplo, Final Fantasy VIII foi um jogo que não saiu pro PC na época. Final Fantasy IX também não saiu na época. Então eu jogava vários RPGs, Xenogears, Suikoden, Star Ocean, simplesmente botando o CD ali, né? E jogava. Pirata ainda, né? Que aqui, cara, era um mar de pirataria, né? E você também não encontrava jogos originais vendendo aquela época aqui no Brasil. Então eu me diverti muito, cara, muito. E, cara, quando anunciou ali o PlayStation 2, em 2000, mais ou menos, 99 para 2000, começaram os rumores e tal. E quando o videogame chegou, eu falei assim, cara, eu preciso ter um PlayStation 2. Eu queria muito ter um PlayStation 2, até porque eu sabia que o Final Fantasy X seria exclusivo do PlayStation 2, né? Naquela época ali eu era muito fã do Final Fantasy, tinha jogado todos, né? Todos saíram os remaster, né? Pra PS1 na época. E um amigo meu, Rafael, o Cobra, porra, o Cobra!
o Cobra levava... Naquela época ele ainda não era o Cobra, ele era só o Rafael, agora ele é o Cobra. Ele tem uma cobra aqui no braço, porra, um abração, mano, caralho. Aí ele levava as revistas, né, de videogame pro colégio e a gente ficava imaginando assim, caralho, o PlayStation 2 vai ser incrível, mano. Caralho, os jogos vão ser incríveis, os gráficos vão ser incríveis e tal. E a primeira vez que eu vi um PS2 foi onde? Foi na casa do meu primo também. Ele comprou no lançamento, ele deve ter sido, sei lá, a primeira pessoa, como não tinha internet na época, a internet tinha, né, mas não tinha redes sociais e tal, então você não tinha tanto contato com as pessoas do mundo exterior. Pra mim, ele foi a primeira pessoa do Brasil que teve o videogame, né, logo no lançamento. Tanto que espalhou-se pelo bairro dele, né, aqui no Rio de Janeiro, que ele tinha o videogame, e até porque ele fez uma locadora, o caralho, então a galera ia lá pra jogar, pra fazer campeonato. E o nego bateu na casa dele só pra roubar o videogame e a televisão que ele comprou, né? Então roubaram o videogame e depois ele teve que comprar outro. E eu lembro que quando eu cheguei, o primeiro jogo que eu vi foi o Win Eleven, e foi logo depois do Win Eleven 4, então seria o Win Eleven 5, a Pro Evolution, alguma coisa. Acho que era o Win Eleven na época também ainda, né? E tinham vários videogames, assim, né? Vários PS1, que a galera jogava muito Win Eleven naquela época. E eu já fui direto no PS2. E quando eu vi, maluco, eu falei assim, caralho, é perfeito, cara. Os jogadores se parecem realmente com os jogadores. E era tudo aquele jogador japonês ainda, né? E eu falei, cara, é perfeito. E quando eu olhei o Super Nintendo não, o PS1 do lado, eu falei assim, cara, essa porra tá parecendo o Super Nintendo. Era uma diferença grotesca. Era uma diferença grotesca. Então, caralho, eu quis muito, cara, muito ter um PS2 naquela época e não tinha grana pra comprar. E vivia de rolos ali, né? Porque meu pai não me dava dinheiro pra fazer esse tipo de coisa e eu também não queria pedir. Então eu vivia de rolos ali, igual esses malucos que tem aí, que fica no canal do MW, do Tecnoarte. Criança que, porra, quer, sei lá, que qualquer coisa ali. Se você tem um processador de 50 MHz, você pega um de 100, já é foda, entendeu? Então, porque eu não tinha como ter um PlayStation 2 naquela época. E era uma época difícil aqui no Brasil, principalmente para quem era militar lá, como meu pai, né? Então, eu não tive. E essa foi uma das frustrações, assim, em relação a videogames, né? Porque eu me diverti muito, cara. Mas muito com o PS1. Só não me diverti mais com o PS1 do que com o Nintendinho, né? Quando eu era criança, que aquela ali foi a época de ouro dos videogames. E quando veio já o PS3, eu já tinha um computador um pouco melhor, né? E embora tenha anunciado aquele jogo que competia com Halo, eu não lembro nem qual era o nome do jogo. Então teve aquele trailer fake na E3, né? Que todo mundo falou assim. Eu lembro que meu primo mandou assim, Rodrigo, dessa vez tu vai ter que comprar o PlayStation 3. Olha esse jogo, cara. E era lá o jogo. Eu esqueci qual era o nome. É um jogo que eu acho que nem fazem mais, né? Que era o concorrente do Halo lá. Que também Halo era uma merda na época. No PC, na minha opinião, não fazia sucesso. Eu achava o jogo extremamente feio. Mas depois virou exclusivo do console e fez uma certa febre, né, no Xbox. E quando eu vi aquela parada ali, eu falei assim, caralho, o videogame vai ser animal, maluco. Vai ser animal. E quando saiu, de fato, não era nada daquilo. Né? Não era nada diferente do que um PC podia fazer. E quando saiu o Xbox One e também o Xbox One na época, né, e o PS4... os computadores da época já eram melhores do que os consoles, né? Ou seja, os consoles eles eram sempre algo muito focado ali, muito específico para que você conseguisse gerar processamento gráfico, sei lá, de uma forma absurda, de qualidade gráfica, entendeu? Já tinha sido ultrapassado pelo PC. Embora o PC sempre tivesse tido um hardware melhor, isso não era tão acessível, tudo era muito caro, entendeu? Então, para você ter um computador na época que tivesse uma qualidade gráfica de um PS2, você ia gastar muita grana mesmo, mais grana do que o videogame, sendo inviável para uma criança.
E na época do PS4, né, eu lembro dos jogos que saíram no lançamento e tal, nada daquilo ali me surpreendia mais. Nada daquilo ali surpreendia mais. Só que é aquela parada que eu já falo aqui há bastante tempo, né? Hoje a evolução não está mais no hardware, né? Eu já falei disso aqui em vários vídeos. O hardware ele evoluiu de forma exponencial em relação ao software desde os anos 2000, desde que começou ali o paralelismo, né? Placas de vídeo com milhares de núcleos, processadores com dezenas de núcleos, né? Então, a cada 2 anos que se passava, você não dobrava mais a quantidade de clock, né? Você dobrava o número de núcleos. E isso só não aconteceu de uma forma sei lá, só não temos processadores hoje em dia, sei lá, sei lá, não sei quantos, não sei, 60, 100 núcleos, talvez, porque a Intel segurou o mercado durante muito tempo, né? A gente via que esses processadores de muitos núcleos estavam presentes lá nas plataformas para servidores e tal, mas no desktop era sempre 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, e depois que a AMD chegou ali botando o pé na porta, que as coisas começaram a mudar agora, né? Então eu tenho para mim que a evolução podia ter sido muito mais, sei lá, em relação ao hardware, mas também não ia fazer diferença, né? Também não ia fazer diferença. Por quê? Porque o software ficou ali, evoluindo um passo de formiga sem vontade. E hoje a qualidade gráfica que vai trazer pra gente um PlayStation 5, um Xbox 1000 grau aí que vem a sair posteriormente ou na mesma época, e uma super nova placa de vídeo, o que eles trazem pra gente ali em relação a novidades gráficas? Não muda tanto. Não muda tanto, né? Os gráficos já estão muito bonitos, né? Já estão incríveis, e ainda assim os jogos não prendem mais a gente como antigamente, né? O que prende hoje? Quais são os jogos que prendem hoje? São jogos idiotizantes, né? Principalmente voltados para criança. Jogos que você fica numa ilha, todo mundo se matando, jogos que vão fazer você ficar a maior parte do tempo ali jogando, tentando conseguir algum item cosmético, algum item, alguma melhora na sua arma, que você nunca vai conseguir, você vai ter que gastar dinheiro para isso, para poder ter essa melhoria dentro do jogo. E é complicado, né, cara? É a era onde cara, é uma era onde as pessoas, sei lá, os jogos não trazem mais desafios, né? A gente não tem jogos desafiantes, a gente dificilmente tem um jogo com histórias cativantes, né? Então é a era ali da idiotização, né? É a era do pay to win, é a era dos jogos que vão fazer você perder o máximo de tempo possível tentando conseguir alguma coisa ali que você nunca vai conseguir, mais que um console pode ainda trazer alguma coisa especial para aquelas pessoas que viveram lá a época de ouro dos videogames, né? Ou seja, boas histórias, personagens cativantes e tal, coisa que o PC hoje em dia é muito escasso, né? E num console você tem aí o Last of Us, por exemplo, tem o God of War e alguns outros jogos que ainda são jogos que focam na história. E para mim esse é o mais importante, né? Esse é o mais importante. Então, provavelmente eu comprarei, né, depois de vários anos sem ter um console, eu pretendo comprar um PS5 para poder ter acesso aos jogos exclusivos que eu já perdi por muito tempo, cara. Por muito tempo. Vai sair o Red Dead Redemption 2 agora e eu não joguei o 1, porque era um jogo exclusivo na época dos consoles. Então, eu, embora não esteja empolgado, estou no aguardo do PS5, sei que não vai me surpreender, mas espero da Sony bons jogos, com boas histórias, jogos assim como tantos jogos que eu joguei ali na época do PS1, do Super Nintendo e até do PC também. Então é isso aí, pessoal, que venha o PS5, que venha o Xbox 1000 grau também,
e que a gente possa desfrutar disso como a gente desfrutava lá atrás, né? E que seja o fim, aí eu acredito que não, mas que seja o fim da era dos jogos idiotizantes, né? Como Battle Royale, FPS versus e RPGs online e por aí vai. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.